Alô, papai, alô, mamãe. Eu sei que o tema de hoje aflige muitos de vocês. Mas e aí? Assim que a gente detecta um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, seu filho não conseguiu atingir os marcos, sejam eles motores, sociais ou da fala, o que a gente vai fazer? Tem tratamento? E mais uma vez eu tenho a honra de estar aqui com a doutora Suênia Timóteo, neuropediatra, que vai estar falando um pouquinho sobre isso pra gente. Suênia, tá lá. A criança passou, foi identificado que ela realmente tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dela. O que é que pode ser feito? Então, qualquer dúvida dos pais em relação ao atraso no desenvolvimento deve perguntar ao pediatra que faz sua puericultura se realmente existe um atraso nisso. Caso seja contactado O atraso. o atraso, isso, o ideal é que procurar estímulos com terapias, seja ela terapias de fisioterapeutas, motoras, seja ela de fonoterapeutas, seja de terapeutas ocupacionais, para melhorar e garantir o desempenho desse atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, necessita ser investigado qual o motivo desse atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e por isso necessita passar por consulta neuropediátrica para poder fazer um exame neurológico mais completo e fazer uma investigação mais correta. Uma dúvida que aflige muitos pais é a seguinte: toda criança com desenvolvimento motor atrasado, deficitário, ela vai ter algum déficit cognitivo, ou seja, ela vai ter algum prejuízo da capacidade intelectual dela? Não necessariamente. Existem muitas crianças que têm déficits motores, que têm inclusive alterações motoras contínuas durante toda a sua vida, né, até a fase adulta, e isso não interfere em nada a sua cognição. Né? Você pode ter um atraso da fala, mas não ter nenhum atraso motor, e assim vice-versa. Um atraso não necessariamente condiciona ter um outro tipo de atraso. Eles podem estar associados, mas eles podem vir isolados também. Essa questão do desenvolvimento, do atraso estar associado, ela é mais importante, assim, importância não que eu fale em relação a ter ou não, mas que eles estão muito mais interligados nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida, Isso. né? Porque a criança, o bebezinho, ele não fala, a interação social é pobre, então os primeiros sinais de alerta são justamente as questões motoras, né? Isso. Porque o sistema todo está se refletindo lá. E aí, se a gente nota algum déficit motor já de bebezinho, tem como tá fazendo, por exemplo, algum estímulo nele? Sim, os terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas motores, no ponto de vista de atraso do desenvolvimento motor, são os principais profissionais que podem ajudar os seus filhos nisso. E devem ser começadas as terapias de forma bem precoce, para garantir uma intervenção e um tratamento e uma evolução mais satisfatória. Gente, isso é tão importante que muitos serviços, eles já triam crianças que podem ter um risco aumentado de ter um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. Como os prematuros, por Como exemplo. os prematuros, crianças que têm história familiar, né, de alguma doença genética aí que envolva o lado motor. O que mais, Suênia? Quais são as outras crianças? Prematuros extremos que tiveram alguma complicação na gestação. Ou crianças que nasceram com algum tipo de sofrimento neonatal e precisou passar por internações neonatais mais prolongadas. O Apgar, né, um indicativo importante Isso. também, que é aquela nota que dá logo que a criança nasce. Exato. Então, assim, esses sinais de Apgar baixo, infecção no período neonatal, internamento tardio e prolongado, icterícia, que é quando as crianças ficam amarelinhas, a prematuridade, desde o prematuro extremo até o prematuro Mais mais tardiozinho. tardio, certo? Doenças genéticas ou alterações neurológicas na família ou na própria criança, qualquer um desses sinais e sintomas associados deve sim começar a intervenção precoce para evitar ou pelo menos retardar ou pelo menos não piorar esses atrasos. Gente, quando a gente fala em intervenção precoce desses bebês, é mesmo aquelas intervenções que são realizadas desde o nascimento. Então, assim, quanto antes a pessoa, logo que recebe alta, essas crianças são direcionadas para grupos de terapia, né, multiprofissional, onde elas são estimuladas. É por isso que muitas vezes, por exemplo, um prematuro, ele tem dificuldade de amamentar,
né, de mamar por causa da fraqueza, dos estímulozinhos. E uma coisa que é importante, gente, frisar aqui com o aval da doutora Suênia, a gente sempre tem que avaliar um prematuro pela idade corrigida. Isso. Até os 2 anos, a gente não pode considerar que uma criança que nasceu com uma gestação de 6 meses, por exemplo, faça tudo que uma criança que nasceu com a gestação de 40 semanas, de 9 meses, faz naquela idade cronológica, Isso, né? inclusive, pode retardar o início da introdução alimentar, né, Suênia? Exatamente. Não só da introdução alimentar, como também a gente não pode exigir que os marcos de desenvolvimento que a gente conversou no vídeo anterior estejam presentes. Por exemplo, numa criança prematura, ela está com 6 meses de vida, a gente vai exigir que ela sente aos 6 meses. Não. Ou Se que ela for... tenha andado até 1 ano e 8 meses, dependendo da idade corrigida. Isso. O que a gente tem que fazer é, na verdade, subtrair aquelas semanas que nasceu antes para averiguar a real idade dela e assim a gente poder exigir os marcos motores ou sociais ou de linguagem dela. Eu já falei que você é incrível, né? Eu tenho orgulho dessa pessoa, Incrível você, gente. Nath. Ó, obrigada pela atenção. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem. Eu tenho certeza que a gente vai acrescentar muito na vida de vocês e impactar diretamente na vida dessa geração que está vindo aí. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Su! Obrigada, Nath.